E aí, galera do Soul? Quase que minha cola cai. Todo mundo bem? Todo mundo acordado aí? Aí, agora com a luz eu consegui enxergar todo mundo. Antes da gente sentar, vamos orar? Então, não sei se você entendeu o que a gente acabou de cantar, mas a gente cantou sobre quem o nosso Deus é. E tem uma outra versão dessa música que continua e fala: mesmo que eu não sinta, tu estás trabalhando. Mesmo que eu não veja, o Senhor está fazendo, né? Que a gente possa ter essa certeza nessa noite, nessa tarde. Às vezes a gente ora, pede algo ao Senhor e às vezes a gente não percebe Deus trabalhando. Mas que vocês possam ter certeza de que Deus está trabalhando. Que aquilo que vocês estão pedindo, aquilo que está no coração de vocês, que vocês ainda não estão vendo a resposta, que vocês possam ter certeza de que Deus está trabalhando. E esse Deus que trabalha o tempo todo, que não descansa, que não dorme, que te ama, está aqui nessa tarde. Amém? Vocês creem nisso? Então dá um amém de respeito. Amém. Aí, agora sim. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, ó Pai, te agradeço por esse dia, te agradeço por esse encontro que o Senhor marcou conosco. Te agradeço porque o Senhor é um Pai de amor, te agradeço porque nós temos a oportunidade e o privilégio de aprender mais e mais com a Tua palavra. Te agradeço porque o Senhor já está neste lugar. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor vem e nos abençoa, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas através dos louvores, Pai, através do devocional do Miguel. Que o Senhor possa continuar, Pai, falando aos nossos corações. Que o Senhor possa usar a minha vida e que tudo aquilo que eu venho falar aqui, que não seja de mim mesma, mas que seja o Senhor, ó Pai. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos neste momento, meu Deus. E que o coração de cada um possa estar aberto para ouvir a Tua palavra. Aberto para entender um pouco mais a Tua palavra. E nesse momento eu repreendo toda distração. Toda distração que o inimigo tentar colocar aqui, toda seta de Satanás, todo tropeço, em nome de Jesus, está cancelado. Que neste momento, os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa atenção esteja totalmente cativa no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, galera. Pode sentar. Dessa vez eu vi na escala que eu ia pregar. E aí eu lembrei do Felipe. Eu falei já para ele que eu ia expor ele aqui. E aí eu lembrei do Felipe, que toda vez que eu falo que eu vou pregar, o Felipe, ele fala: vocês já viram aquele comercial? Beto Carreiro, psiu. Ele falou que ia fazer Sara, Lenotte e o chicote. Eu falei: mas gente, confesso que a primeira vez que ele falou isso, eu fiquei até me sentindo meio mal. Eu falei: meu Deus, será que eu sou brava? Será que... Aí eu falei: não, quer saber? Da próxima vez que eu for falar, que eu for dar a palavra, eu vou falar sobre amor. Sobre como eles são amados. E eu vou ficar meia hora falando: você é amado. E amém, você é amado. Mas aí eu comecei a escrever. E aí eu caía em um lugar e eu ficava: não, Senhor, eu não quero falar disso. Eu quero falar que eles são amados. E aí eu ia escrevendo. E aí eu caía em um outro ponto e eu falava: não, Senhor, eu não quero. Eu quero falar que eles são amados. E aí eu fiz o que eu deveria ter feito desde o começo. Eu ajoelhei e orei e falei: quer saber, Senhor? O que o Senhor quiser falar, que o Senhor use a minha vida. E desculpa, Fê. Hoje, de novo, eu não vou falar só que vocês são amados. Porque, sabe, gente, o Senhor, Ele cobra de nós, de que nós estejamos ensinando vocês. E ensino nunca é demais. E, às vezes, quando a gente é ensinado, a gente ouve algumas coisas que não são tão agradáveis. E talvez o que eu vou falar hoje, talvez não agrade a muitos. E eu vou te falar que quando eu escrevi também não me agradou muito. Porque eu fiquei chateada sobre como eu precisava melhorar e como tinha coisas ali que, ao meu ver, era tão simples. Mas eu falei: meu Deus, eu preciso disso daqui. Eu preciso ser transformada por isso. E a palavra não foi muito legal comigo também. Então eu já peço desculpa desde já. Se eu for Sara, Lenotte, beleza? Bom, galera, hoje eu vou falar com vocês sobre sermos reconhecidos pelo amor. E para começar,
eu vou pedir para vocês não abrirem a Bíblia e recitarem comigo João 3,16. Todo mundo sabe, né? Quem não sabe, levanta a mão. PH, te pego na saída, hein? Vamos lá, galera. João 3,16. Todo mundo junto e alto. Aquele, para o inferno ouvir. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque Deus, o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Para falar de amor, eu não poderia começar por qualquer outro versículo que não fosse esse. Porque eu acho muito engraçado, porque fala que Deus amou o mundo. Né? Ele não fala, Deus amou os filhos dele, Deus amou aqueles que são legais, Deus amou aqueles que vão crer nele. Ele fala, Deus amou o mundo. E isso daqui já leva a nossa primeira lição aqui, sobre como nós devemos amar a todos. A gente não pode escolher quem a gente ama. E isso é tão difícil, né? Porque a gente tem lá um nosso amigo, mas na primeira oportunidade que, de repente, o nosso amigo vacila com a gente, ele já não serve mais. Eu já não amo mais ele. Pelo contrário, eu odeio ele. Não gosto mais dele, não serve mais para andar comigo. Não me chamou para o rolê, não olhou na minha cara. E às vezes, gente, coisa besta assim, né? Até de, não me chamou para o rolê. Como pode? Diz depois que é meu amigo e foi para o rolê e nem me chamou. E a gente vê como a gente vai banalizando as coisas ao ponto de coisas bobas fazerem a gente excluir alguém. E a partir daí escolher quem ama e escolher quem não ama. Então esse é o primeiro ponto que a gente deve aprender aqui com Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele. Né? E aí hoje eu ouvi uma palavra que, nossa, ela falava assim, que... Né, tal maneira é uma expressão de intensidade, né? Tanto amor, mas também, além de ser uma expressão de intensidade, também é algo que causa um resultado. Então, eu amo você de uma forma tão intensa que eu vou fazer algo. Deus nos amou de forma tão intensa que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o Filho dele. E aí, quando a gente para pensar, quando Jesus estava na cruz, Ele tinha todo o poder para falar, pregos, saiam da minha mão. Cruz, caia, e Ele sair daquele lugar. Mas não, além dele amar muito o Pai, e querer realizar, fazer aquilo que era da vontade de Deus, Ele também nos amava. Nos amava tanto que Ele falou assim, não, tudo bem, Pai, se essa é a tua vontade sobre a minha vida, e se isso é para que eles não morram, se isso é para que eu pague o preço pelo pecado de toda a humanidade, amém. Eu vou fazer isso. E aí, então aqui a gente vê o amor do Pai por nós, sobre como Ele não poupou nenhuma medida para o amor que Ele tinha sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que Ele tinha, Ele deu. Tudo aquilo de mais precioso. O Filho dele, que não tinha pecado nenhum, Ele deu por nós, para demonstrar o tamanho amor que Ele tinha. E porque Ele queria que a gente tivesse a oportunidade de passar o restante da nossa vida, a eternidade com Ele. E esse é o amor de Deus conosco. Mas, quando a gente entende aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas, a gente chega em um outro ponto, em nós. E o que a gente faz com esse amor, com essa fonte de amor que fica jorrando sobre as nossas vidas todos os dias? E aí aqui eu vou ler 1 João, o mesmo autor. O mesmo João que escreveu isso que a gente acabou de ler. Ele também fala assim, eu vou ler aqui, não precisa abrir para a gente ir poupando tempo. Porque hoje eu falei que a gente vai terminar no horário. E vai dar certo. A gente vai fazer os visitantes, vai dar os avisos. Então, a gente acabou de falar do amor que o Pai tem por você. E aí, aqui, continuando em 1 João 4, do 7 ao 11, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E aí, continuando aqui no 19, do 19 até o 21, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Gente, que palavra forte, né? E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando sobre essa palavra. Eu falei assim, nossa, isso é tão simples. Parece ser tão simples. E são os mandamentos que o Senhor deu, né? Ame a Deus e ame o seu próximo. E aí, só que aí quando a gente para pensar sobre amar o nosso próximo, o que será esse amar o próximo? Porque, que nem quando eu estava falando antes, às vezes a gente escolhe quem amar. Ou senão, a gente ama aquele que pode trazer algo para as nossas vidas. Aquele amigo que te traz algum benefício, alguma outra coisa. Ou aquele amigo que só fala aquilo que você quer ouvir. Vamos imaginar uma situação aqui. Se você tem um amigo e fala alguma coisa, ele te dá uma invertida, fala alguma coisa que você não quer ouvir, você vai ficar cara virada para ele. Mas isso é amor? Isso não é amor. E aí agora vamos virar para a gente entender qual que é o amor que transborda sobre as nossas vidas. É o amor que quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta e ora e fala, Senhor, você é tudo para mim. Eu quero viver para o Senhor. Eu derramo minha vida diante do Senhor. Faça da minha vida aquilo que o Senhor quer que eu faça. Guie os meus passos, guie minhas palavras. Mas assim que a gente fecha a porta do quarto e vai para a escola, e nosso amigo fala um palavrão, a gente ri. Assim que vai um amigo lá e fala alguma coisa que você não quer ouvir, ou você descobre que algum amigo falou de você pelas costas, você imediatamente desconsidera essa pessoa. Assim que surge alguma oportunidade para fazer alguma coisa que não convém, e que você sabe que não convém, que não é certo. Ah, mas eu vou ficar taxado como chato, né? Então, aí vai lá e faz. Assim que vem a tentação, e cada um sabe aquilo que é tentação para você, seja, enfim, pornografia, vícios, qualquer que seja, trair a Deus. E é engraçado, né? Esse negócio de trair a Deus, teve uma vez que eu vi que mexeu muito comigo. Quando a gente procura a aprovação de qualquer outra pessoa e ignora a aprovação que vem de Deus, nós estamos traindo a Deus. E isso mexeu muito comigo, quando eu sempre tive muito problema do que os outros iriam falar de mim. E quando o Senhor falou para mim, olha, por enquanto você está preocupada com o que o outro vai falar de você, você não está se preocupando com o que eu quero que você faça. Porque às vezes eu vou querer que você faça alguma coisa que a pessoa que está do teu lado não vai gostar. Porque a gente vive no mundo. E luz e trevas não se dá com luz. E às vezes, você vai ter que tomar alguns posicionamentos que o mundo não vai gostar. E aí é um momento que, se a gente se preocupar com aquilo que o mundo diz, a gente esquece aquilo que o Senhor quer. Então, o Senhor, Ele derrama o amor dEle, sobrenatural, sobre as nossas vidas. E o que nós fazemos com isso? Nós derramamos esse mesmo amor que quando a gente, às vezes, nega a Deus e faz de tudo pior para Deus, e o Senhor entrega o amor dEle, e a gente vira as costas, Ele ainda assim está lá de braços abertos. É como o filho pródigo, que vai ter até a peça aqui. O filho chegou para o pai e falou assim, eu não me importo com você. Eu não quero nem saber de você, eu quero o seu dinheiro. E o pai vai lá e dá o dinheiro. E aí esse pai poderia falar, quer saber, o meu filho que eu criei com tanto amor e carinho, me desprezou e quer só o meu dinheiro e foi embora, que ele vai e nunca mais volte. Ele poderia fazer isso. Mas não. Ali, nessa parábola, ela nos ensina quem Deus é para nós.
Porque por muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente chega para Deus e fala assim, eu não quero saber de quem você é. Eu quero aquilo que você pode me dar. E o Senhor, Ele te dá. E muitas das vezes deixa com que você vá. Mas quando você volta, Ele está de braços abertos. E Ele faz uma festa para você. Esse é o amor de Deus para nós. É um amor que mesmo quando a gente negligencia e joga fora aquilo que Ele é para nós, Ele ainda assim está de braços abertos para nós. E quantas vezes a gente se acha mais justo do que Deus com os nossos amigos, com quem está ao nosso lado. Com aquelas pessoas que a gente fica falando delas pelas costas. Com aquelas pessoas que às vezes podem sim fazer algo que não é legal para você. Aquelas pessoas que podem sim, de repente, falar algo de você que não é verdade. E isso é muito difícil, mas o nosso papel como cristão é falar assim, caramba, Ele precisa das minhas orações. Porque eu vou atacar o pecado e não a pessoa. Meu Deus, Ele precisa das minhas orações, Ele precisa da minha ajuda. Porque todos nós estamos suscetíveis ao pecado. E olha só como é difícil amar. E como é necessário. Porque aqui o Senhor está falando. Se o Senhor nos amou, nós devemos amar. Porque aquilo que a gente recebe, a gente também deve dar. E eu vou só contextualizar falando aqui de Mateus 18, 23 a 33. Eu não vou ler. Mas eu só vou trazer aqui para a gente refletir sobre. Porque quando eu estava pensando nisso que eu acabei de falar para vocês, eu lembrei dessa história. Da história de que tinha um servo que devia 10 mil talentos para ele. E esse servo que devia 10 mil talentos não tinha esse dinheiro para dar para o servo. Para o senhor, quero dizer. O servo não tinha dinheiro para dar para o senhor. E aí ele implorou, falou, me perdoa, calma, eu vou te dar o dinheiro. E aí esse servo teve compaixão dele e perdoou toda a dívida. Mas esse servo que devia 10 mil talentos, tinha um conservo, tinha um servo que era o servo do servo, que devia para ele, aqui devia bem menos. Ele chegou lá pro conservo e, aqui ele devia 100 denários. 100 denários é bem menos do que esse servo devia para o senhor dele. E ele começou a sufocar esse cara. Ele agarrou ele, começou a sufocar e falou, me paga o que você deve. E chegou e mandou prender ele. E aí esse senhor que perdoou a dívida dele, chegou lá e falou assim, o que você fez? Porque eu te perdoei, você não deveria fazer o mesmo. E ele diz assim, servo mau, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive de você? E a gente para pensar no Senhor. O Senhor, Ele nos ama de tal maneira. Será que a gente também não deveria amar os nossos irmãos de tal maneira? E aí, quando a gente para pensar no amor, eu logo cheguei naquele versículo que todo mundo usa para falar de amor. 1 Coríntios, gente, hoje a gente está muito na Bíblia. Eu fiquei, meu Deus, é muito versículo para falar em pouco tempo, mas vai dar certo. E aí eu cheguei em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, que é um versículo que se usa muito para casamento, e tem gente que acha que esse versículo é até para casal, mas não é. Esse versículo, esse capítulo ele foi escrito para a igreja. Um pouquinho antes, eles estavam falando sobre os dons. Né? E aí estavam falando para buscar os dons. E aí, logo em seguida, Paulo, ele aconselha, ele fala assim, busque os dons e etc., mas, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Os dons são excelentes, mas tem algo que é ainda mais excelente do que os dons. E aí ele continua falando assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um bronze que soa, ou como um cimbal que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, isso nada adianta. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma conveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso daqui é um caminho para nós. Para a gente saber se a gente está andando no caminho certo do amor. E para a gente perceber o como é difícil viver em amor. É só a gente trocar. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos trocar a palavra amor pelo nosso nome. Coloca para mim 1 Coríntios 13, a partir do 4. E aí vamos todo mundo ler juntos. E toda vez onde tiver a palavra amor, troca pelo seu nome. Será que a gente consegue? Eu já vou lendo aqui, e conforme chegar lá e a gente continua juntos. Eu vou colocar aqui o meu nome. Ó, a Sara é paciente e bondosa. A Sara não arde em ciúmes e não se envaidece e não é orgulhosa. Não conduz de forma conveniente e não busca os próprios interesses. A Sara não se irrita, não se ressente com o mal. A Sara não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A Sara tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não vai dar tempo da gente fazer de novo, mas façam esse exercício em casa. Coloquem o nome de vocês. Toda vez onde tiver a palavra amor, troque pelo nome de vocês. E a gente vai perceber como a gente precisa, a cada dia, rever a nossa vida. Porque é difícil viver em amor. E é difícil porque às vezes a gente vai ter que se negar. Porque o Senhor, Ele mostrou a forma de amor, como nós devemos amar. É dar. E quantas das vezes o Senhor, Ele deu o seu Filho. A gente cantou aqui que Ele estava na fornalha. Ele estava na fornalha por amor. Ali Ele deu proteção. Ele abriu o mar para o povo passar. Tudo isso por amor. Quantas coisas, toda a palavra de Deus é uma palavra cheia de amor. Todos os ensinamentos é por amor. Porque o Senhor, Ele quer o nosso bem. Aquele que quer o nosso bem nos ama. E muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente quer, coisas que a gente gosta, abrir mão de conforto pelo outro. Em João 13, 35, diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E quantas as vezes a gente se pega falando mal um do outro? Em 1 João 3, 14 diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Gente, isso é algo para a gente pensar todos os dias da nossa vida. A gente deve amar os nossos irmãos. Porque a palavra de Deus diz que se a gente não ama, é porque a gente não conhece o Senhor. Se a gente não ama, a gente não está permanecendo em Deus. Se a gente não ama, a gente está na morte. E às vezes é difícil amar os nossos irmãos. Porque amar não é amar só aquele que você gosta. Amar é amar aquele que também às vezes vai te fazer mal. Porque às vezes a gente faz coisas que não são boas para o Senhor, mas Ele permanece nos amando. Aí você fala assim: ai, tá bom, Sara. É Jesus, né? Jesus morreu na cruz por mim. O amor de Jesus é totalmente diferente, porque Ele é Deus, Ele é Jesus. E aí eu te pergunto: tá bom, e quem é que habita em você? É Jesus. E se Jesus habita em você, você tem sim capacidade de amar. Às vezes, é só que nem o Miguel falou. A gente decide não ouvir. E aí, hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu queria que cada um tivesse o seu momento. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. E tenha aí um momento de reflexão. Senhor, o que eu preciso mudar? Quem eu preciso amar mais? Pense aí naquela pessoa que você já falou mal, porque eu sei que tem. Pensa aí naquela pessoa que às vezes já te fez mal, porque eu sei que tem também. E pensa também naquelas pessoas que às vezes não te amaram,
da forma que deveria amar. E às vezes é difícil a gente falar de amor, porque ainda mais de um pai de amor, porque eu não sei como é na sua casa. Eu não sei se você conhece um pai de amor. Mas a palavra de Deus, ela te apresenta um pai de amor. Ela te apresenta um amor de uma forma como você nunca antes conheceu. E esse amor, ele jorra sobre a sua vida todos os dias. É uma fonte inesgotável. E todos os dias tem mais e mais. E você é amado. E nós somos amados para amar. O Senhor, ele depositou amor sobre as nossas vidas. Ele nos amou primeiro. Você foi amado primeiro, para que você também possa amar. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento eu coloco nossas vidas diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, ó Pai, ter um coração moldado pelo Teu. Que o nosso coração possa ser preenchido pelo Teu amor de uma forma que a gente transborde amor também. Que a nossa vida possa fluir, ó Pai, um rio de amor, assim como o Senhor flui um rio de amor por nós. Que nós possamos neste momento sentir, ó Pai, o Teu abraço de amor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, ser esse amor que muitas pessoas não têm. E se, Senhor Jesus, há alguém aqui que não conhece amor, que não tem desse amor em casa, que não tem desse amor, que não conhece de forma nenhuma, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar neste momento. Que o Senhor possa ser o abraço de amor que essa pessoa nunca teve. Que o Senhor possa ser a palavra de amor que de repente essa pessoa nunca recebeu. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu amor possa invadir os nossos corações e transformar as nossas vidas. E que nós possamos ser reconhecidos pelo amor que há em Cristo Jesus. E que nós possamos ser exemplo de amor, exemplos de servos de Cristo. Porque o Senhor é a fonte do amor, o Senhor é o próprio amor e o Senhor habita em nós. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, a cada dia, buscar ter um coração, uma vida totalmente moldada pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, galera. Eu só queria te dizer, se por algum acaso você tem dificuldade de se sentir amado e de reconhecer Deus como um Pai que ama, que você possa me procurar no final. Procurar o Kleber, a Érica, o Tuda, a Cibele. Nós estamos aqui para te ajudar. Às vezes te dar um abraço que você não tem. Ou às vezes apenas para te ouvir e ser um ombro para você. Amém?